Muito bom dia, boa tarde e boas noites. Eu sou a Prof. Maria Andrade, advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB. E hoje eu tô aqui na nossa penúltima aula da revisão, aquela revisão extremamente direta ao ponto, que é somente pra gente relembrar algumas coisas aqui de constitucional. Para quem é aluno do curso, tá lá no passo 83. E para quem é aluno da mentoria coletiva, tá recebendo esse conteúdo pelo grupo do WhatsApp. Mas toda essa playlist está aberta de forma gratuita no YouTube para quem quiser assistir, tá? Para ficar fácil para todo mundo. Tem muitos vídeos que são privados para quem é aluno do curso, mas essa playlist está toda aberta, que é para vocês ouvirem enquanto fazem outras coisas, enquanto caminham, enquanto tomam banho, antes de dormir, qualquer coisa, tá? Não precisa necessariamente parar para assistir. Tá, é bem direto ao ponto. Nesse momento aqui vocês já estudaram essas coisas, é só realmente para relembrar, e eu dou alguma ênfase no que cai muito na prova da OAB, tá? Então a gente vai pro ponto 28 hoje, que é a ordem social, seguridade. Base da ordem social, o primado do trabalho, né? Objetivo da ordem social, o bem-estar e a justiça e as justiças sociais aí, né? Quais que são esses objetivos, então, aqui da ordem social? Universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Vejam que tem que ter esse alinhamento entre o urbano e o rural, tá? Para que chegue para todo mundo tem que ter direito a essa seguridade, essa assistência social, tá? Tanto o urbano quanto o rural. Essa parte de englobar o rural nisso, muitas vezes vocês deixam a desejar na hora da prova, tá? Eu sei que as questões também induzem a erro, mas prestem atenção nisso, tá? Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, equidade na forma de participação do custeio, diversidade da base do financiamento. Cara, aqui é importante, ó, caráter democrático e descentralizado, tá? Isso aqui para fins de exame de ordem é importante. Da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos órgãos colegiados dos trabalhadores, empregadores, aposentados e governo, tá? Esses são os 4 que participam: trabalhadores, empregadores, aposentados e governo, tá bem? Isso aqui é importante vocês se lembrarem para fins de exame de ordem. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, ou seja, né, recursos provenientes de orçamentos de todos os entes e das contribuições sociais. Tudo ajuda aí na Seguridade Social, tá? Do empregador, tá? Da empresa e da entidade a ele equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários, né? E demais rendimentos do trabalho pago, tudo que o trabalhador ele recebe, em cima disso é pago uma parte para a Seguridade Social. A receita ou faturamento e o lucro, tá? Ó, poderão ter alíquotas diferenciadas pela atividade, utilização intensiva de mão de obra ou porte. Podem ser diferentes, porém todos os empregadores ali têm que pagar uma parte para a Seguridade Social, tá? Desde do que o funcionário ali recebe até o seu faturamento e o seu lucro, tá? Do trabalhador e demais segurados, sobre a receita de concursos e prognósticos, do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Contribuições. Temos as previdenciárias, né, que só poderão ser usadas para financiar os benefícios pagos pelo RGPS, e é vedada a remissão ou anistia em montante superior ao fixado em lei complementar. Contribuição do segurado especial. A aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção. Benefícios a que terão direito os segurados especiais. Farão jus aos benefícios nos termos da lei. Tem lei específica para isso. A gente não vai ver essa parte de segurados especiais aqui, tá? Contribuições novas, né? Residuais. Requisitos dos impostos novos. Deverá ser por lei complementar. As contribuições deverão ser não cumulativas e não poderão ter base de cálculo idêntica às de contribuições já existentes. Ou seja, tem que ser uma coisa totalmente nova, não pode ser igual a algo que já tem, né? Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Não incidirá contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidos pelo RGPS. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Então também tem lei específica, tá? Nessa parte aqui de constitucional não nos cabe entrar nesses detalhes, mas cabe lembrar que existe uma isenção nessa parte de seguridade social para ali as entidades beneficentes, tá? Mas isso é lei específica, você só tem que fixar aqui que existe sim essa isenção, tá? Perguntar na questão, existe isenção? Pode dizer que sim, não precisa dizer especificamente, normalmente a prova não cobra especificamente o tipo de isenção, só saber que existe essa possibilidade, tá? A PJ em débito com sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, ou seja, se a pessoa jurídica ali, né, aquele CNPJ, ele tá em dívida, tá devendo ali para a Seguridade Social, o que ele não pode fazer? Contratar com o poder público, nem receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios do poder público. SUS. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Basta aqui para nós nesse momento, tá? Diretrizes de organização do SUS. Descentralização, com direção única em cada esfera do governo, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas e participação da comunidade, tá? O SUS ele será financiado com os recursos do orçamento da Seguridade Social de todos os entes, tá? Então, município, estado, todos os entes participam aqui desse orçamento aí do SUS, tá? Além de outras fontes também que ajudam a financiar esse nosso Sistema Único de Saúde, tá? A saúde é livre, a iniciativa privada que participará de forma complementar do SUS, tá? A iniciativa privada é forma complementar. Isso é importante aqui para a prova, tá? Porque ele complementa, né? Muitas vezes, não tem vaga, no caso da Covid, por exemplo, aqui em Florianópolis aconteceu o seguinte: a hora que enchia o serviço público, ia para o particular, porém, era o município que pagava, tá? Essa consulta, que pagava essa internação no particular. Ele complementava o serviço do SUS. Outra coisa que tem aqui em Florianópolis, o Alô Doutor. Você liga e tem uma consulta online por vídeo com um médico particular, de uma empresa particular, às vezes é médico de Minas Gerais, de qualquer lugar do Brasil que atende. Eu sei que é particular porque aparece ali o nome da empresa, só que quem paga é um município, tá? Ele complementa esse serviço. E a segunda diretrizes do SUS, através de contratos de direito público ou convênio, preferencialmente por entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Preferencialmente por entidades não sem fins lucrativos ou filantrópicas, é importante gravar, tá? Ou seja, existe essa preferência dessas entidades. Então, se a gente está entre um hospital totalmente particular para fazer um convênio, para fazer um contrato aí de direito público com o SUS, existe a possibilidade de um hospital totalmente particular e um que é filantrópico, vamos no que é filantrópico, tá? Tem a possibilidade entre uma organização totalmente privada e uma sem fins lucrativos, vamos para sem fins lucrativos, tá? Então, prestem atenção nessa preferência. Essa preferência é interessante para nossa prova, tá? É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos e, em regra, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país. Agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Quem pode admitir esses agentes de saúde? Aqueles que passam nas casas, vendo se tem mosquito da dengue, esse tipo de coisa, tá? Os gestores locais do SUS. Como eles serão admitidos? Por meio de processo seletivo público. Essa parte aqui é importante, tá? Porque muito já caiu em questão de prova e falava que era obrigatório ser por concurso público. E não é, tá? Aqui pode ser por processo seletivo público. Eles não são concursados, tá? Um outro que pode até ser, mas normalmente é por processo seletivo, tá? De acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Qual o regime jurídico? Lei Federal disporá sobre o regime jurídico e piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades do agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União nos termos da lei,
prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. Como poderá perder o cargo? Que vejam, como não é através de concurso público, como é que vai ser? Será que muda alguma coisa? Do mesmo modo que os servidores públicos estáveis, ou ainda em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei. Tá? Então, por mais que não seja através de concurso público, é tratado como se fosse ali o servidor, é a mesma forma de fazer, digamos assim, uma demissão, que não é uma exoneração, né, do servidor público, por mais que não tenha concurso, tá? É vedada a filiação do RGPS como segurado facultativo de pessoa participante de RPPS. Beleza. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Essa é importante fixar, tá? É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critérios definidos em lei. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios nos casos e na forma da lei. Aposentadoria do RGPS, 35 anos de contribuição, tá? Se homem, e 30 de contribuição se for mulher. Reduzido em 5 anos para professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério no ensino fundamental e médio infantil. 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se for mulher. Reduzido em 5 anos o limite para trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar. Nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. O garimpeiro está incluído aqui, tá? Às vezes vem lá já veio aqui na prova e não diziam que não estava incluído o garimpeiro, e sim, o garimpeiro está incluído, tá? Tanto é que no material ele está em letras maiúsculas. Contagem recíproca. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente. Sistema especial de inclusão previdenciária. Acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo para atender os trabalhadores de baixa renda, aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda, tá? Se vem lá que a pessoa só é do lar, é somente do lar, lembram dessa expressão? Hoje já caiu um pouco em desuso, mas normalmente a mulher aí que trabalha somente em casa, cuidando da casa, né? Fazendo a gestão da casa, limpeza, tudo da casa. Tem direito a esse benefício de assistência de prestação de sistema especial de inclusão previdenciária. Porém, ela tem que fazer parte de uma família com baixa renda, tá? Se vem lá escrito, no caso hipotético, que faz parte de uma família, que todos vivem muito bem e tal, porém ela não tem essa condição, não entra, tá? O marido, por exemplo, recebendo um bom salário, já não vai entrar aqui. O Sistema Especial de Inclusão Previdenciária terá alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados da RGPS. BAPC, que é o Benefício Assistencial de Prestação Continuada, tá? Que é a garantia de um salário mínimo mensal para a pessoa portadora de deficiência ou ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Tá? Então, esse benefício assistencial de prestação continuada aqui é exatamente isso basicamente que eu falei, tá? A pessoa tem alguma deficiência ou já é idosa, tá? E não tem como se manter, não tem quem ajude também, vai receber esse salário mínimo aqui, tá? Claro, nos ditames da lei tem mais detalhes, mas para vocês, para fins de exame de ordem, isso aqui é que interessa, tá? Previdência privada, é de caráter complementar ao RGPS, autônoma em relação ao RGPS e é facultativa. Ou seja, ninguém é obrigatório contratar uma previdência privada, tá? É totalmente facultativo sempre.
baseado na constituição de reservas que garantem o benefício contratado. É regulamentado por lei complementar, tá? Essa lei complementar que regula a previdência privada assegurará ao participante destes planos o pleno acesso às informações relativas à gestão deles. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada por qualquer ente da administração direta ou indireta, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual nunca sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Assistência social. Tem direito quem dela necessitar, independentemente de contribuição, tá? Então, a assistência social, você não necessariamente precisa contribuir para ela. E quais são os objetivos da assistência social? A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. E o BAPC, que é aquele que a gente acabou de ver, tá? Financiamento da AS, assistência social, né? Recursos do orçamento da Seguridade Social e outras fontes. É facultado aos Estados e Distrito Federal vincular o programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,05% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos para pagar despesas com pessoal em cargos públicos, serviços da dívida, despesas decorrentes não vinculadas diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Diretrizes de organização, descentralização político-administrativa, coordenação e as normas gerais da esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas, as esferas estadual e municipal, bem como as entidades beneficentes e de assistência social. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação de políticas e no controle das ações em todos os níveis. Eu vou passar já para os últimos tópicos. Talvez essa seja a última de revisão aqui. Talvez a gente consiga terminar tudo aqui, tá? Ordem social, educação, cultura e desporto. Universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica podem admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos acima serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação da qualidade pelo poder público. Aquele reconhecimento pelo MEC, né? O ensino religioso de matrícula facultativa, o religioso é sempre facultativo, tá? Constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. É assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Os estados e Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Da receita dos impostos, deverá aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino a União, nunca menos de 18%, os estados, Distrito Federal e municípios, no mínimo 25%. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Nacional de Educação. Os recursos públicos serão destinados para quem que vão os recursos públicos? Para as escolas públicas, federais, estaduais e municipais, né, respectivamente. Também poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrem insuficiência de recursos. Também poderão ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, desde que comprovem finalidade não lucrativa, apliquem-se seus excedentes financeiros em educação, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. As cotas estaduais
e municipais da arrecadação desta contribuição serão distribuídas proporcionalmente ao número de seus alunos matriculados na educação básica. Recursos do Estado e do Distrito Federal. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincularem parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Plano Nacional de Educação e Plano Nacional de Cultura. É uma duração plurianual, tá? Tratamento prioritário do Estado na pesquisa. É para pesquisa científica básica, tá? O mercado interno integra o patrimônio nacional. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, nos quais incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas, artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítio de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Promoção e proteção ao patrimônio cultural brasileiro. Quem fará? O poder público com a colaboração da comunidade. De que forma? Por meio de inventários e registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. Antigos quilombos. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, tá? Essa parte é interessante olhar com um pouco mais de atenção, tá? Esses antigos quilombos, eles são todos tombados, tá? Se cair aí, é uma boa... Não que eu me lembre de ter visto cair, mas acharia uma boa pegadinha para se fazer, tá? Os antigos quilombos, eles são sempre tombados, tá? É facultado aos Estados e Distrito Federal vincularem a fundo estadual de fomento à cultura até 0,5% de toda a sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, serviço da dívida, despesas decorrentes não vinculadas diretamente aos investimentos ou ações apoiados. A Emenda Constitucional 71 de 2012 institui o Sistema Nacional de Cultura, a ser regulamentado por quem? Por uma lei federal, tá? Ampla autonomia para que os entes da federação instituam leis próprias dos seus respectivos sistemas. A promoção do sistema deverá ser efetivada em conjunto entre o poder público e a sociedade. Exceção ao acesso irrestrito ao judiciário. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva regulada por lei. Isso aqui, prazo para decisão. A Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias contados da instauração do processo para proferir decisão final. Então, vejam. Essa parte aqui é bem interessante, tá? A exceção ao acesso irrestrito ao judiciário. Todo mundo tem acesso irrestrito ao judiciário. Mas quando a gente trata de desporto, ali as coisas do esporte, primeiro, antes de ir para o judiciário, eles têm que esgotar a administrativa interna, tá? Deu problema num jogo de futebol lá, não sei o quê. Primeiro, interno, tá? Essa parte do desporto já caiu, eu acho que caiu na minha prova, na 32, e ninguém esperava. E essa exceção ao acesso irrestrito ao judiciário é interessante vocês terem uma atenção a mais, tá? Prazo para decisão. Já li. 30, ordem social. É o nosso penúltimo tópico, tá? Comunicação social, meio ambiente, família e índios. Existirá no Congresso Nacional como órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social. A manifestação do pensamento sobre qualquer forma não sofrerá qualquer restrição. Compete à lei federal regular a classificação indicativa de diversões públicas, vem sempre escrito ali, né? Indicado para tal idade, até na televisão, tudo, né? Isso aqui faz parte disso. A defesa da família contra abusos na programação.
A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais para a defesa legal da família. Monopólio. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Propriedade de empresas jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Aqui, só quem pode ser proprietário, tá? Dessas empresas aqui, jornalística, de radiodifusão sonora e tal, de sons e imagens, são brasileiros natos, ou naturalizados há mais de 10 anos, ou pessoas jurídicas, né, constituídas sobre as leis brasileiras que tenham sede no país. A empresa tem que ser constituída de acordo com as leis brasileiras e tem que ter uma sede aqui, tem que ter um representante aqui no Brasil, tá? Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas deverão pertencer direta ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação vinculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos em qualquer meio de comunicação social. Concessão, permissão e autorização para radiodifusão sonora e de sons e imagens. Princípio a ser observado: complementariedade dos sistemas privado, público e estadual. Prazo da outorga: o prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para as emissoras de rádio e 15 anos para as de televisão. Cancelamento antes do prazo: o cancelamento da concessão ou permissão antes de vencido o prazo depende de decisão judicial. Prazo para apreciação do ato de outorga, renovação: 45 dias não contado o recesso, tá? Dias de recesso não contam aqui nesse caso, tá bem? Quórum: não renovação depende de no mínimo 2/5 do Congresso em votação nominal. Efeitos: o ato somente produzirá efeitos legais após a deliberação do Congresso Nacional na forma descrita. Patrimônio nacional: o que é considerado patrimônio nacional? A floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense e a zona costeira. Terras necessárias à preservação: são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Família: é a base da sociedade e inclui as entidades de qualquer dos pais, mais seus descendentes e a união estável do homem e da mulher. Aqui, quando diz homem e mulher, a gente já entende que podem ser 2 homens ou que podem ser 2 mulheres, tá? É que na Constituição ainda está assim, mas vocês têm que trazer para os dias atuais, tá bem? O casamento é civil, a sua celebração é gratuita, tá? O casamento religioso tem efeito civil se for feito nos termos da lei. Tá lá na parte de civil, a gente vê isso daí, mas não é tão importante para fins de primeira fase, tá? Direitos e deveres da sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Deficientes: programa de prevenção e atendimento especializado, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Igualdade de direito e qualificações entre os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. São plenamente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Os pais têm o dever de assistir os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Aqui é aquela parte que fala que os pais podem pedir pensão para os filhos, tá? Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo por referendo do Congresso Nacional, tá? Em caso de catástrofe, epidemia, que põe em risco a sua população ou no interesse da soberania do país. Após a deliberação do Congresso Nacional, né, garantido em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse esse risco apresentado. Legitimidade ativa para ingressar em juízo. Índios, suas comunidades e organizações, deve o Ministério Público sempre intervir, tá? Em todos os atos do processo. Quando se trata aí de processos relacionados a terras, coisas indígenas, o Ministério Público se manifesta em cada ato processual, tá? 31. Disposições gerais. É vedada a União, direta ou indiretamente, assumir em decorrência da criação de estados encargos referentes a despesas com pessoal inativo, né? O pessoal inativo ele não pode estar assumindo isso, e com encargos e amortizações de dívida interna ou externa da administração pública, inclusive da indireta. Serviços notariais e de regime, são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Emolumentos, lei federal estabelecerá normas gerais para fixação. Ingresso, depende de concurso público de provas e títulos, não podendo qualquer serventia ficar vaga sem abrir concurso para provimento ou remoção por mais de 6 meses. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. PIS-PASEP. O PIS, né, foi criado pela Lei Complementar 7 de 1970 e o PASEP foi criado pela Lei Complementar 8 de 1970. Tá? A arrecadação das contribuições passa a partir da promulgação da Constituição da República a financiar nos termos da lei o programa de seguro-desemprego e o abono anual de um salário mínimo nos termos da Constituição Federal. Terão também pelo menos 40% destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico através do BNDES. Seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade no setor. Abono anual, um salário mínimo anual, e é computado neste valor o rendimento das contas individuais, para quem já participava dos referidos programas até a promulgação da Constituição Federal. Tem direito os empregados que percebem até 2 salários mínimos mensais de empregadores que contribuem para o PIS ou PASEP. Consórcios públicos e convênios de cooperação. Competente para disciplinar todos os entes através de lei, entre quem serão firmados? Ambos serão firmados entre os entes federados. Neles serão autorizadas a gestão associada de serviços públicos e a transferência total ou parcial de encargos, serviços pessoal e bens essenciais à sua continuidade. Propriedades urbanas ou rurais com culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou trabalho escravo serão imediatamente expropriadas, tá? A finalidade deverão ser destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, e a indenização nenhuma e sem prejuízo ainda de outras sanções previstas em lei. Os bens econômicos confiscados em decorrência de tráfico de drogas ou trabalho escravo reverterão para fundo específico previsto em lei. É vedado adotar medida provisória para regulamentar artigo cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda constitucional entre 5 de 95 até a emenda constitucional 32 de 2001, inclusive. Não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, essa foi a nossa revisão para vocês ouvirem todo o conteúdo de direito constitucional, tá? Escutem a playlist desde o começo e bota para rodar até o final, tá? Para os alunos do curso, tá tudo no passo 83, todos em ordem, tá? E os PDFs estão sendo anexados por lá também no momento da gravação desse vídeo. Ainda não estão todos lá, talvez quando você assista já estejam todos lá, tá bem?
Então não se esqueçam de dar um passo por dia rumo à aprovação. Quem entra no curso mais perto do dia da prova tem que dar uma corridinha e não dar um passinho, tá? Tem que dar ali uma corridinha. Quem entra bem antes da prova consegue dar passos tranquilos e até tirar alguns dias de folga. Então, um beijão da prof. A gente se vê na próxima aula.